Oi, gente, boa noite. Como que vocês estão nessa noite de domingo? Oi, Ni, que legal ver você aqui. Bom, vou esperar um pouco o pessoal entrar pra gente começar a live de hoje. E hoje é a última live. Não tô triste, eu tava pensando se eu tô triste, mas eu não tô feliz, porque foi muito legal ter feito essa maratona de 11 lives aqui com vocês e de ter foi um processo muito legal de ter parado, pensado em conteúdo, estudado. Inclusive, eu achei muito interessante essa sincronia de o tema da última live ser relacionado a estudos. E a gente tá aqui todos esses dias, muita gente apareceu todos os dias que eu vi e se comprometeu, se propôs a 1 hora do seu dia estudar aqui comigo, porque eu também tô aqui 1 hora estudando e um pouco antes também, porque eu tenho que preparar, enfim. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Mas foi muito gostoso o processo. Eu acho que assim como eu trouxe algo construtivo para vocês, também teve um lado para mim que foi muito bom, um processo de aprendizado muito legal e que vai dar para trazer muito para hoje e para um encaixe também de como que eu fiz para estudar todos os dias e o tema na verdade é porque a gente nunca tem tempo de estudar aquilo que a gente gosta. Então eu fiquei pensando hoje em estratégias da minha vida, tanto na faculdade, na escola, de agora e na época também de ver em relação à vida dos outros. Mas bom, pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui, eu sou a Luísa Hall, sou terapeuta e oraculista e eu tô fazendo essa jornada de lives, hoje é a última. Eu fiz 11 lives, eu acho, no decorrer aí dessas 2 semanas. E amanhã tem live de tiragem energética e amanhã começa a jornada do Desbloqueia Sua Vida também. Então, se você ainda não se inscreveu, é só ir lá no meu feed, tem um link e é só se inscrever, é gratuito e vai ser online durante a semana que vem inteirinha. Então, vão ter mais conteúdos, mais aulas pra gente tá trazendo aí questões construtivas e de conhecimento, né? Então, bom, como sempre, vou tirar aqui os comentários para eu não ficar vendo. Caso você tenha alguma dúvida, algum insight durante a live, anota aí, depois você me pergunta, porque sempre, né, acontece da gente ter a dúvida em relação a alguma coisa. Mas, bom, por que, então, né, a gente nunca tem tempo de estudar, de focar, de fazer aquilo que a gente realmente gosta? Igual todas as lives eu comentei, a gente não precisa ficar preso na questão do estudo, dá pra gente trazer qualquer outra palavrinha e colocar aqui. Mas hoje eu vou falar sobre a questão do estudo em particular. Então, eu fiquei observando muito o meu movimento essas 2 semanas para entender como eu consegui trazer todos os dias um momento do meu dia para estudar. E isso veio muito porque eu me propus a estar aqui com vocês, eu me comprometi, né? E aí vai muito de você também. Qual que é o seu comprometimento com o outro e com você? A partir do momento que eu falei que eu vou fazer 11 lives todos os dias às 8 da noite, eu não ia deixar de fazer. Só se, sei lá, acabasse a luz e acontecesse alguma coisa que eu não tivesse controle, que é a Runa Hagalaz, inclusive, que ela fala de questões naturais que a gente não tem muito controle. Então, só se acontecesse alguma coisa natural que não desse pra eu estar aqui às 8 horas falando com vocês. Mas enquanto é isso, era uma obrigação, mas uma obrigação gostosa, que eu queria estar aqui dando essa aula. Só que para dar essa aula eu tinha que estudar. Então eu me programava para estudar. Eu poderia ter me programado de uma forma mais legal, eu acredito, mais aprendizados e processos, né? É a primeira vez que eu fiz uma jornada de live, então foi a primeira vez que eu fui vendo o que cabia e o que não cabia, o que ficava ruim, né? E aí eu percebi que, por exemplo, no máximo 2 horas antes da live eu tinha que estar com o roteiro pronto do que eu ia falar, do que eu ia trazer. Porque vai que eu precisasse de mais de 2 horas para me aprofundar em alguma questão e a montar realmente o roteiro. Então eu me propus sempre até 2 horas antes eu tinha que estar com tudo bonitinho, tudo prontinho. Então eu sempre tirava um momento do meu dia, sentava e eu falava, agora eu vou estudar o que eu vou falar hoje na live. E inclusive cabe muito também nisso, de que no primeiro dia da live eu já tinha feito o roteiro uns dias antes. Então eu já sabia já estava pronto o que eu ia falar, que foi inclusive a energia de 2021 e a runa regente.
Então, acho que por estar mais ansiosa, por ser a primeira e ter que estudar e ter que saber, eu já tinha me programado antes. Aí na de hoje, era tipo 4 da tarde e eu tava assim, caramba, né, o que eu vou falar na live hoje? Então, já foi ficando uma coisa tão fluida, tão rotineira, que a ansiedade já saiu, ela não tinha mais espaço, não tinha mais papel aqui comigo. E já acabou sendo uma coisa que o meu cognitivo, sei lá, ele já ficou acostumado com isso. Então, até brinco, assim, que as pessoas, meus familiares perguntam, ai, você tá indo muito bem na live e tal. Aí eu falava, no começo da live, eu ficava brigando com o meu dedo aqui pra começar. Eu ficava 20 minutos sentada aqui, tipo, meu Deus, eu vou entrar ao vivo, que vergonha, eu ficava nervosa e tal. Aí agora dá, sei lá, 7h50 eu, caramba, né, vai começar a live. E aí já sento e já venho aqui de uma forma mais natural. E o que isso tem a ver com eu não tenho tempo de estudar e agora, porque o que eu faço? A questão do ser algo fluido para você estudar. Se você se compromete, se você se propõe a trazer um estudo diariamente no seu dia, se programar e se organizar, quando você tiver, sei lá, um mês já estudando, você nem percebeu que é algo tão rotineiro, é igual a hora de se alimentar e ir no banheiro, que você nem percebe que, tipo, você não tá mais trazendo o estudo no seu dia a dia. Então dá pra linkar muito com isso do exercício também. É muito difícil a gente começar a fazer exercício físico. Para algumas pessoas é algo muito difícil. Só que quando você realmente entra naquela rotina de todo dia, no começo você tem que se esforçar mais um pouco, mas depois já é algo que você já sabe que você vai fazer no seu dia. Você já introduziu ele, a sua mente já sabe que você vai fazer exercício. Então não é nem algo de se pensar em tipo, será que eu vou? Não, você já sabe que você vai. Então é uma coisa muito também, não sei se mental seria a palavra certa, mas de você mesmo colocar no seu interno que o estudo vai ser algo que vai fazer parte da sua vida, do seu momento. E que tem um propósito, né? Essa questão do estudo. Por que você quer estudar? O que você quer estudar? Porque se você nem sabe o que você quer, por que você já vai ficar se machucando, se remoendo, no sentido de tipo, eu não tenho tempo de estudar. Mas, em primeira instância, né? Você sabe o que você quer estudar? Você sabe no que você quer focar? Um exemplo meu também. Eu sou geminiana e gêmeos tem esse pequeno aspecto que é muito superficial nos estudos, que é saber sobre tudo. Então, eu vejo nos meus livros, que aqui não dá pra ver. Eu tenho livros de todos os temas. Cristal, quiromancia, tem reiki, medicina chinesa, runa, astrologia, numerologia, cabala. Então, tem sempre um momento da minha vida que eu tô focada em uma coisa, mas eu nunca vou a fundo, sabe? Isso é muito ruim. Então, é legal também você se propor a se aprofundar em algum estudo e você realmente dominar aquilo. E não só ficar no superficial, que aí é muito o oposto do virginiano. O virginiano, ele vai pegar esse cristal aqui e ele só vai deixar ele de lado depois que ele entender tudo sobre esse cristal. E não só, tipo, qual que é a questão energética dessa ponta aqui? No meu caso é isso. Qual que é a questão energética? Tá, equilíbrio ambiente, beleza. Já vou pro próximo, sabe? Pro próximo tema, nem pro próximo cristal. Mas isso é muito da pessoa. Por isso que entra aquela questão que eu falei em todas as lives, que você precisa se conhecer. Então eu já sei que eu sou assim, de que eu vou ver uma coisa legal e aí eu já vou, eu estudei uma coisa que é muito legal e é isso. Aí depois, tá, mas e o que mais? Não tem mais, porque eu parei de estudar aí. Então isso é até uma coisa por mais que às vezes eu tenha tempo de estudar, eu não utilizo o meu tempo de uma forma muito legal. Mas tá, então, pra realmente começar, né? O que você quer primeiro estudar? É algo que você quer estudar porque você precisa para agregar no seu trabalho? É algo que você precisa estudar porque, sei lá, é uma matéria da sua faculdade? Ou é algo que você quer estudar porque é realmente um hobby, você quer muito saber sobre isso? São coisas diferentes e tem um tesão diferente também. Então, quando eu tava na faculdade, por exemplo, tinha muita coisa para ler, para estudar. E eu não tinha vontade, porque justamente por ser algo obrigatório, que você não pode realmente estudar e ler na hora que você quer, parece que a gente já perde vontade, né? Então não é nem questão de falta de tempo, porque é algo obrigatório e eu já me negava a ter que ler aquele capítulo na semana que o professor queria. Por que eu não posso ler nas férias, sabe? Isso daí é algo interno que a gente tem que trabalhar. Porque me propus a fazer uma faculdade, eu preciso estudar, né? Agora, quando é alguma coisa que a gente gosta, quando eu tava muito pirada em ler quiromancia esses últimos tempos. Então, nossa, tipo, eu achei uns PDFs sobre isso e eu ficava assim, as minhas noites, que geralmente, sei lá, eu vi uma série, eu ficava só lendo, dormia com o celular na minha mão, assim, de tipo, capotar lendo.
Então é uma coisa que quando toca no nosso interno, assim, é muito gostoso se alimentar daquilo, né? Então, às vezes você pensa, tipo, putz, nunca consigo ler nenhum livro, nunca consigo me propor a estudar nada. Mas será que você tá indo realmente no caminho certo de estudar algo que você realmente gosta, que você realmente quer? Então, às vezes, você pensa assim, tipo, não tô estudando, só fico o dia inteiro mexendo no celular e jogando joguinho. Mas você gosta muito de maquiagem. Por que você não começa a estudar sobre maquiagem? Tipo, saber a história da maquiagem, quando começaram a se maquiar, como que é produzido a maquiagem, o quão ruim pode ser pra pele, sabe? É muita coisa que a gente pode aprender e agregar. Então, acho que é bem interessante e importante você primeiro perceber o que você gosta, que aí entra novamente essa questão do autoconhecimento, né? Por exemplo, eu gosto muito dessas questões místicas e holísticas, é a minha pira. E isso é nítido e eu sei muito disso. Então, se você me vier com qualquer artigo falando, o que eu mais gosto mesmo é manifestação do universo e viver no agora. Então, o Osho me cativa muito, porque ele só fala disso. Ele fala o tempo todo, é até repetitivo, mas ele só fala que a resposta é o amor e que você precisa viver no momento presente. Só que eu acho tão gostoso ficar lendo isso, eu acho tão, tipo, resposta, assim, de tudo da vida, que quando eu pego o livro do Osho, eu fico horas lendo e nem vejo o tempo passar. Agora, se você me der pra eu ler algo sobre... Deixa eu ver uma coisa que eu não gosto. É que eu gosto muito de coisas, de aprender. Não consigo ver nada. Tá, sei lá, pra estudar sobre como construir uma cortina. Eu vou achar chato, pra que eu tenho que aprender isso? Aí também entra essa questão do propósito, né? Assim, não tem ninguém pra me ajudar a construir uma cortina. Eu preciso de uma cortina, beleza, eu posso até ler. Agora, se é uma coisa que eu posso comprar, se é uma coisa que alguém pode ler, estudar e me explicar, entende? Então, é muita questão de você entender qual que vai ser o propósito, o quanto aquilo vai te agregar, pra que você precisa estudar e entender aquilo. Então, a partir do momento que você consegue identificar essa pequena mudança de que você vai estudar aquilo porque vai te agregar, porque é algo que você gosta e vai fazer bem pra você, é um conteúdo que vai fazer bem pra você, você já consegue ter um outro olhar, uma outra perspectiva em relação a isso de estar estudando. E uma coisa que eu percebi também que acontece muito é o ciclo social, o seu meio social vai interferir muito nessa sua questão de você ter um tempo de estudar, de você querer estudar e de você querer agregar algo para você como conhecimento e assim também passar esse conhecimento, esse algo. Então, assim, vamos supor que você tá num grupo de amigos, vem muito isso em leitura de runas, inclusive, da pessoa falando, não tô mais conseguindo me identificar no meu grupo de amigos. Eu amo eles, são pessoas que eu amo, mas não consigo mais estar ali presente, estar junto. Então, é até interessante você pensar que não é questão de falsidade, não é questão de que você não tá sendo verdadeira e você mesma com os seus amigos, mas você pode ser uma pessoa em cada momento, com cada pessoa, em cada circunstância. Só que você precisa encontrar gente que esteja no seu nível ou num nível acima. Não é questão de quem é melhor que ninguém, mas é de você estar com gente que está na mesma vibração, no caso de estudo, né? Que você e acima, porque você vai aprender muito com a pessoa acima. É bem aquela questão, no caso do mestre, né? De você aprender com essas pessoas também. E então, se você tá num grupo de amigos, num meio social, de pessoas que, vamos supor, só querem sair, não pensam em mais nada, só querem estar, sei lá, fazendo, no rolê, ouvindo música, conversando, bebendo, mas a conversa não é construtiva, mas não é que não é construtiva, não é pra você, do seu tema, do que você gosta. Então, é claro que você não vai conseguir nem passar, talvez, o seu conhecimento para aquele momento, e também você não vai conseguir agregar nada, porque não tá batendo, não tá chocando, e não tem problema. Só que é aquilo, você tá indo procurar essas amizades no lugar certo? Então, eu dou muito esse exemplo para as pessoas, tipo, você quer muito encontrar pessoas intelectuais, tal. Sei lá, tipo, vai no teatro, vai num show, vai na biblioteca, num café que tem a biblioteca. Aí você vai conseguir encontrar esse tipo de pessoa. Você não vai no jogo de futebol. Tipo, não que não tenha pessoas intelectuais lá, mas é no sentido do propósito, sabe? O jogo de futebol é pra pessoa ver o jogo de futebol. Ela não, vai ser mais difícil existir uma troca. Agora, uma pessoa que tá num teatro, ela tá indo lá apreciar uma peça de teatro que por trás vem com um propósito diferente, sabe? Então, pelo amor, não achem que jogo de futebol não tenha pessoas intelectuais. Eu adoro futebol, se a gente entrar aí no tema também, vai dar pra ser muito construtivo. Mas é você perceber aonde você está indo de encontro a pessoas, a amizades e conhecimentos. Porque
Se você não está conseguindo introduzir um estudo e um conhecimento no seu dia a dia, é porque você está ocupando o seu tempo com outra coisa também. E muitas vezes você está ocupando o seu tempo com pessoas que ocupam o seu tempo de forma parecida. Então, eu gosto muito quando... Eu adoro indicar leitura, por exemplo, artigo. Eu tenho um amigo que... Nossa, a gente nem conversa, a gente só troca artigo, assim. E é isso, a nossa amizade é a gente trocar artigo. Às vezes a gente discute sobre, mas às vezes não, é só tipo, meu, lê isso daí, muito massa. E tipo, pô, valeu, gostei. Então, eu aprecio muito isso, assim, porque é uma pessoa que tá trazendo muito conhecimento pra mim. E vocês sabem que eu fico aqui o dia inteiro indicando um monte de livro, porque é uma pira que eu tenho de passar as coisas que eu acho que são importantes e interessantes, que fazem sentido pra mim, pra você. E aí observe isso no seu ambiente, assim, se você consegue ter esse momento de troca com as pessoas também. Se tem pessoas ao seu redor que, não importa qual seja o tema, até se não seja um tema que você não goste tanto, mas que ela tá vindo com um conhecimento, com alguma coisa diferente pra você e que agregue de uma outra forma também. E aí, nesse caso, quando a pessoa que você gosta traz um artigo, um livro, um trecho de qualquer coisa pra você, e você vai parar um tempo pra ler aquilo e vai discutir aquilo com ela depois, isso já é, tipo, uma expansão de consciência, de certa forma, sabe? Muitas vezes a gente tem essa troca e não percebe também. E até onde você também consegue ter essa abertura com os seus amigos, com as pessoas ao seu redor, de conseguir realmente compartilhar algo e que aquilo toque elas também. Então, por exemplo, assim, eu sei que isso é uma coisa interna minha de passar o conhecimento. Por ser geminiana, meu Mercúrio tá em Gêmeos, o meu Kim no Sincronário da Paz é o humano é o que fala, é o professor. Então, tipo, cada vez eu vejo mais que eu tinha que estar aqui, por exemplo, falando. Porque eu lembro até que o meu ex falava isso muito disso pra mim, que eu tinha muito conhecimento aqui dentro, só que eu só falava pra ele, por exemplo, eu não falava pra mais ninguém, eu ficava, tipo, metralhando ele de coisa, tipo, olha isso daqui que eu estudei, olha isso daqui. E não que eu não podia, não precisasse falar pra ele, porque também, né, era um tipo de troca, mas que era uma coisa que inconsciente, tanto dele, tanto meu, eu deveria estar aqui em algum momento sendo professora realmente. Hoje eu sou com um curso de runas, então eu me sinto muito realizada e seguindo muito o ideal, muito o meu propósito de realmente tá passando o conhecimento pra frente. Então, mas também você não tem que se sentir professora ou não pra ter que fazer isso, passar conhecimento pro outro, né? A gente sempre consegue aprender com o outro tendo outra perspectiva, mesmo que você não agregue de forma positiva, mas sendo um filtro pra você falar, isso não faz parte pra mim, não quero. Então, fui nessa questão do... Primeiro você precisa entender o que você quer estudar, o que você gosta. E começa primeiro com essa questão que faz sentido pra você, mesmo que seja uma coisa que seja mais assim, nada a ver com nada. Cara, se faz sentido pra você, você gosta, foca e estuda em relação a isso, sabe? Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu ficava lendo coisa de astrologia o dia inteiro. Eu ficava criando, tipo, sei lá, eu pensava na minha irmã e aí eu lia tudo sobre ela, eu anotava, tipo, a casa e o signo. Eu ficava estudando isso o dia inteiro. Eu tinha muito mais tempo do que eu tenho hoje, então eu conseguia realmente ter um tempo dedicado a isso de uma forma, assim, incrível, né? Eu me propunha a fazer isso. Aí hoje em dia eu não tenho tempo, então e aí? E agora, né? Como que eu faço pra estudar? Porque, na verdade, muitas vezes a gente deixa de estudar as coisas que a gente gosta. Porque a gente não bota como prioridade e a gente não se organiza. Eu tinha uma professora na faculdade e eu acredito que em todas as faculdades devam ter um professor que fala isso. Ah, você tem da meia-noite às 6 para estudar. Porque, né, toda vez que passava um trabalho a mais, uma leitura a mais... E não sei se vocês têm concepção disso, mas faculdade de psicologia é muita coisa para ler, assim. É muita coisa e ainda, tipo, não são nem livros inteiros, são capítulos, parágrafos, pequenos artigos, mas assim, todos os professores passam muito. E além da leitura obrigatória, tem a leitura que fica em paralelo como apoio e ainda tem o livro inteiro, se você quiser ler. Então, assim, eu acho que não dá pra ler tudo. Pelo menos eu tentava ler quase tudo e não conseguia. E aí, quando a gente reclamava, ela falava, mas você tem da meia-noite às 6 pra estudar. E eu ficava, putz, eu já não durmo direito, né? Imagina ficar da meia-noite às 6 estudando e lendo. É louca, né? Lógico que não. Você também tem que respeitar os seus limites. Mas, por exemplo, né? Será que realmente você não tem tempo de estudar ou você tá se organizando de uma forma ruim? Eu abordo bastante essa questão aqui de que a gente não tem muito noção do tempo, parece, sabe?
Hoje mesmo eu sentei aqui pra escrever um e-book e aí eu olhei o relógio, era tipo 1h08. Era 1h08. Aí eu escrevi um monte de coisa. Aí eu olhei o relógio, 1h12. Aí eu falei, caramba, pareceu que passou meia hora e eu já escrevi um monte de coisa e tinha passado 4 minutos. E aí eu pensei, nossa, isso do tempo, quando a gente realmente tá focada e fazendo algo que aquilo tava sendo muito agregador pra mim, pareceu que o tempo parou até. Agora, quando eu fico no celular, vendo coisa engraçada, passeando, vendo foto, eu pisco, deu 1 hora, eu falo, caramba, eu fiquei 1 hora aqui fazendo nada. É muito louco, preste atenção nisso. De como realmente a gente vai embora nisso do celular, assim. E é claro que tem coisa agregadora no celular. No caso agora, provavelmente você tá no celular vendo a live. Mas é a gente realmente se propor, além de ficar vendo o meme, que é engraçado, eu também adoro ficar rindo dessas coisas, mas é trazer conteúdos que vão agregar. E o porquê o conteúdo agregar, né? Porque a gente tá aqui pra crescer e pra evoluir. E pra se conhecer. E se a gente não fizer isso, o que a gente tá fazendo da nossa vida, né? Então, eu até entendo que o seu momento presente aqui comigo agora é muito porque você gosta dessas questões místicas e holísticas e de entender nossas questões internas, querer desbloquear as áreas da sua vida, mas minimamente todos nós precisamos trazer isso no nosso dia a dia. Você sendo uma pessoa que gosta desse mundo ou não, sabe? Mas voltando para a questão da prioridade, né? É você conseguir realmente se organizar. Outro dia eu tinha feito tipo uma agenda assim de tudo que eu gostaria de fazer no meu dia. Aí eu fui colocando nos horários assim as coisas que eu queria fazer. Aí quando eu vi o meu dia tinha que ter, sei lá, 50 horas. Eu, putz, né, não vou ter que tirar isso, vou ter que tirar isso. E quando eu vi eu tirei o momento de estudar a coisa que eu gosto. Mas aí a gente também pensa assim, você não precisa estudar todo dia o que você quer. Às vezes, por exemplo, se você quer todo dia, né, estudar 10 minutos, foi o exemplo que eu dei. Passaram 4 minutos e eu tinha feito muita coisa já. Às vezes, 10 minutos de você ler um pouco o seu livro ou sentar e fazer o curso que você está fazendo, já vai mudar o seu dia. Às vezes, até você não precisa de tanta informação assim, sabe? Eu adoro fazer isso. Eu pego um livro de Osho, aí, sei lá, eu faço assim. Eu peguei esse livro que eu indiquei ontem, inclusive. Eu faço assim e eu leio um parágrafo. Tipo, procure primeiro com os olhos fechados a relação com das questões do alma-maçã. Tá, isso aqui não vai fazer sentido no caso. Mas é ler uma frase e aí você, tipo, observar e pensar em relação àquela frase. Isso já vai ser um movimento seu de estudo, já vai ser algo agregador. E é muito o que eu sinto em relação ao tirar a minha runa do dia. É um momento que eu paro, respiro, me conecto comigo, tiro uma runa e aí eu tento entender aquilo em relação ao que eu tô vivendo. E aí depois, após isso, eu também me recolho para entender durante o meu dia o que foi realmente aquela energia. Então, você parar 20 minutos do seu dia. Ou outro exemplo, que é algo que eu tô tentando implementar na minha semana, que eu ainda não consegui. Mas eu tô fazendo muitas coisas e não vou da meia-noite às 6 parar pra estudar o que eu gosto. Eu tenho que trabalhar, enfim, fazer muitas outras coisas. Quero introduzir, sei lá, voltar a fazer a yoga, acupuntura e poder curtir um pouco também algum outro exercício e tal. Então, é realmente muita coisa que eu tô me propondo a fazer. Só que eu não quero parar de estudar. Eu já percebi que o estudar todos os dias não vai ser viável, não vou conseguir. Porque, enfim, pode ser que eu esteja me negando um pouco agora? Pode ser, mas, enfim. Eu percebi aqui dentro da minha agenda que eu queria ter 50 horas no meu dia, que não vai rolar muito. Só que aí o que eu tô tentando fazer no caso, eu quero estudar cristal. Eu quero muito real me aprofundar no estudo dos cristais. Eu quero sair da questão, qual que é o aspecto energético dele e entender tudo sobre o cristal. Eu queria ser um virginiano nesse momento para conseguir realmente ir a fundo nisso. E aí o que eu pensei, nossa, inclusive eu achei muito legal essa ideia que eu tive. Toda quinta-feira, sei lá, eu tô chutando um dia, eu vou pegar 2 horas do meu dia, ou 1 hora, às vezes nem precisa de 2 horas. Se eu realmente sentar e me concentrar, pode ser que 1 hora dê certo. Eu vou pegar os livros que eu tenho, os PDFs que eu tenho, já vou deixar salvo blogs, enfim, que eu tenho em relação a cristais, e eu vou estudar 1, 2 horas. E aí, depois disso, eu vou fazer uma live lá na Drusa de Cristal, falando sobre cristal. Então, lembra aquilo do comprometimento que eu falei? Se eu falar pra vocês, é porque é o meu jeito, né? Que eu vou fazer uma live. Olha, gente, quinta-feira, às 3 da tarde, eu vou falar sobre a amazonita.
Então eu vou ter que sentar em algum momento para estudar. Então, e eu não sinto uma pressão de questão de ser obrigatório ou não, porque eu realmente gosto muito de aprender e passar o conteúdo. E aí eu encontrei essa forma de eu realmente incluir o estudo no meu dia a dia. Então é claro que, né, você não precisa, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer live para poder estudar. Não, lógico que não. Mas inclusive, é até a ideia, depois eu vou falar isso lá na Drusa e aqui também nos stories pra vocês. A ideia é que vocês também, 1 hora antes da live, caso seja possível, né, que estude também sobre a pedra, porque lá na live a gente pode trocar e pode aprender um com o outro, porque é muito bizarro isso de estudar assim, que até uma das questões que eu coloquei na pauta às vezes estudar em grupo pode te ajudar muito mais, pode te trazer muito mais vontade de estudar e de aprender e de trocar, porque, por exemplo, o cristal, as pessoas me perguntam, ai, qual que é o que é a amazonita? Aí eu falo as questões da amazonita, só que, é muita coisa que pode ser esse cristal. E aí eu acabo falando muito aquilo que faz sentido pra mim. Aquilo que, às vezes, é o que eu preciso também. Então, por exemplo, a ruolita. Ela é um cristal que, nossa, fala sobre muitas coisas. Cara, essa lagartixa, ela tá aparecendo todo dia aqui pra mim na live e eu não gosto de lagartixa. Ela me dispersou. Mas tá. Tem a ruolita. E ela fala sobre ajudar a gente a manifestar as coisas que a gente quer. Mas ela é um negocinho só desse cristal. Ela é muito mais focada, por exemplo, na questão do estresse. Tipo, quando você pensa na ruolita, quando pensam, né, os estudiosos na ruolita, fala muito mais essa questão de que ela quebra o estresse do que o início da manifestação. Só que eu amo manifestar. Então, pra mim, a ruolita, ela é o meu cristal de manifestação. Então, entende que quando eu estudo, quando eu leio, eu trago esse aspecto que é muito mais verdadeiro pra mim. E não tá errado esse meu pensamento, essa minha forma de estudo, né? Só que você estudando também e participando, por exemplo, da live, você vai falar, nossa, e a ruolita, ela também é muito boa pra dormir, pra descansar. Falam que é muito legal colocar ela embaixo do travesseiro pra você dormir bem. Só que, por exemplo, eu durmo muito bem já, então eu nunca vou atrás de cristais e pedras que nos ajudem a descansar. Entende? Então, é claro que aí, né, se eu trabalho com isso, eu preciso minimamente saber de todas essas questões. Mas, às vezes, né, a gente trocando, estudando junto com o outro, a gente acaba conseguindo aprofundar no estudo e marcar um horário para estudar, por exemplo, e se dedicar a isso por conta de ter uma pessoa ali junto com você, dessa questão do comprometimento. Então, por isso que é muito legal essas questões de grupo de estudo. Eu sempre tive muita vontade de participar, tipo, de clube do livro, assim, sabe? Só que eu queria um clube do livro místico. A gente podia fazer, né, esse grupo. De pegar um livro, estudar e trocar e passar informação pro outro, ou outros conteúdos. Mas é aquilo, não é só, tipo, um querer do tipo, eu queria tanto ler e estudar. Não, você realmente tem que querer e tem que ter o propósito por trás disso. E o propósito você tem que querer porque é uma coisa que vai te agregar. Você vai poder compartilhar com o outro, vai agregar e somar no seu dia a dia. E entra muito aquela questão também, de que quando você tá fazendo algo que você gosta, vai trazer você pro momento presente. Ou seja, você vai estar conectado com você no seu momento presente. E aí você vai gerar o quê? Amor e gratidão. Acho que foi ontem que eu falei na questão da ansiedade, né? Quanto mais amor e gratidão a gente manifesta pro universo, o nosso campo, né, ao redor da gente vai estar cheio de amor, então a gente vai sentir, o outro vai sentir isso também. E ao contrário, né? Se você tá com medo, tá com ódio, tá com raiva, ansioso, você vai estar manifestando coisas ruins pra você e pro outro também. Então, se ele estiver aberto, ele pega. Mas se ele estiver manifestando amor, ele não vai pegar. Então, essa ideia de estudar algo que você gosta entra muito nessa questão do hobby, de fazer algo que você realmente gosta. Às vezes você não pira tanto ficar lendo livro, não tem problema, vê vídeo no YouTube, escuta podcast, vai em palestra, em teatro, mas é importante a gente trabalhar esse nosso lado, porque inclusive foca muito nisso do nosso criativo, né? E a gente perde muito isso do nosso criativo, que tá muito linkado também com o nosso intuitivo. Bom, eu acho que foi isso, gente. A questão do porquê que a gente não tem tempo. E por que a gente não tem tempo? Porque a gente não se organiza, a gente não coloca esse plano como um primeiro plano realmente, algo que realmente a gente precise trazer pro nosso dia a dia, por não ter esse propósito. Então, acho que quando você conseguir encontrar qual que é o propósito de estudar, talvez você consiga incluir isso de uma forma mais legal. Eu, por exemplo, encontro muito o propósito de estudar quando eu posso ajudar e agregar na vida do outro. Então, alguém me fala assim, tipo,
É que focado muito no místico e no holístico, né? Tipo, alguém me fala, nossa, tô com dor de dente. Aí na hora eu já vou estudar, eu vou entender o que é dor de dente na linguagem do corpo, na medicina tradicional. Eu vou ir pra todos os lugares e falar, ó, dor de dente é isso, melhora, sabe? Então, a minha pira de ir de encontro ao estudo é muito pra passar para o outro também. Então, acho que encontrar essa questão do propósito, eu nunca tinha pensado nisso, surgiu agora. Talvez seja um veículo e um meio muito interessante de fazer com que você tenha esse tempo, né? Mas acredito que, só para arrematar, quando a gente realmente começa esse processo de introduzir o estudo, é algo que você não vai parar mais, que é, por exemplo, essa ideia da live aqui. O primeiro dia foi difícil, o segundo foi mais ou menos, o terceiro foi tipo, meu, que show de bola, tô adorando fazer isso. E aí o último eu tô aqui assim, tipo, putz, acabou, e agora? Quando que eu vou voltar a estudar, sabe? Então eu não quero perder esse ritmo de estar todo dia estudando. E cara, falar a verdade, assim, eu fiz muitas coisas essa semana, muitas mesmo, e todos os dias eu parei 1 hora do meu dia pra estudar. Porque é aquilo, é a gente parar, sentar e fazer aquilo que a gente tá fazendo, não ficar se distraindo. Aqui eu, por exemplo, consigo me concentrar de uma forma muito fácil, mas eu sei que tem gente que passa borboleta azul e aí vai ficar pensando na manifestação que fez e não vai esquecer que tava lendo sobre tal coisa, né? E outra coisa também que pega muito é isso de você achar que você tem que ficar 1 hora estudando. Não, às vezes 20 minutos já tá bom, sabe? Ainda mais se você não tem muito tempo. E você tem da meia-noite às 6 pra estudar. Brincadeira. Mas bom, gente, eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta, caso vocês tenham algum comentário, alguma pergunta pra fazer. É só mandar. E realmente hoje, assim, a minha voz, a minha garganta tá pedindo arrego. Eu tô engolindo seco. E assim, até meu maxilar eu sinto que tá doendo, porque eu leio sempre uma runa por dia e eu fico 1 hora falando na runa, né? E aí eu também falo com o cliente o dia inteiro, eu falo stories no Instagram, às vezes eu gravo conteúdo, e aí de noite ainda, à noite, que é um momento que eu já tô mais com a energia já bem acabando, assim, ter que ficar mais 1 hora falando, ó, tipo, tem que cuidar da voz mesmo. Quem é professor ou quem usa bastante a voz, parabéns, porque assim, foi um processo bem doido pra mim. Vamos lá, Poliana. Poliana, você foi um exemplo de pessoa que esteve aqui comprometida comigo. Você veio, eu acredito que em todas as lives. Fico muito feliz de você ter participado, mas é aquilo. Um merecimento seu e feliz por você estar fazendo isso, né? De estar estudando, enfim. Há pouco tempo, finalmente consegui ler livros que não sejam jurídicos. Mas só porque comprei um planner e incluir tal leitura como um compromisso no final de semana. Ter um planner é vida. Exatamente isso, é você conseguir visualizar e organizar e saber que você vai ter tempo de fazer aquilo. É que eu vejo por mim, assim, muitas vezes eu não tô estudando ou fazendo isso, não é por falta de tempo, é porque eu tô mexendo no celular. Por exemplo, eu sempre gostei muito de joguinho no celular. Cara, tipo, tinha uma época assim que eu só tinha joguinho no meu celular. E aí eu tinha que excluir, quando eu voltava às aulas da faculdade, eu tinha que excluir todos, porque senão eu não estudava, eu só ficava jogando videoguinho. Aí eu até me propus assim, beleza, vai ter joguinho, mas tem que ser jogos de lógica. Só que eu também gosto muito, aí eu tinha mais 500 jogos de lógica, sabe? Então é aquilo, tipo, você pode jogar o joguinho também, mas por que você não introduz uma leitura que você gosta também? É aquilo de pegar o ritmo, de trazer algo que vai ser gostoso, que você vai gostar. O tempo e um processo que você precisa passar aí, mas faz bem, né, a gente conhecer mais, ter um outro vocabulário, ter o que trocar também com as pessoas. Eu tenho um primo que eu gosto muito dele, e porque eu gosto de conversar com ele, porque parece que ele sabe falar sobre qualquer coisa. Eu falo pra ele, putz, se a gente falar sobre, até falar de floral com ele, que é algo que ele nem estudou e que eu estudei, ele vai saber conversar de floral comigo. E isso porque ele estuda, sabe? Ele se propõe a ir atrás de conhecimento, pelo menos o básico, assim, de conseguir ter uma troca. E não que você tenha que ser assim, mas isso é algo pra você, né? O quanto de pessoas que você pode conhecer e trocar fazendo isso. Mas e aí? Eu fico muito focada nessas leituras
de autoconhecimento, do Osho, assim, e eu fico lendo o mesmo livro sempre, assim, tipo, Profecia Celestina eu já li ele umas 500 vezes, assim, eu sei que eu tenho muito insight legal com ele é meu livro favorito, assim, mas às vezes eu fico, tipo, putz, Luísa, dá vontade de trancar o livro e falar, lê outro. E nesse ano eu queria me propor, eu até vi umas coisas bem legais, que, tipo, tem uma galera que fica assim, né, 2020 eu me propus a ler 20 livros, 2021 eu quero ler 21 livros. E aí tem gente que se sente mal com isso porque não consegue ler e se acha, sei lá, se põe numa posição negativa e ruim porque não consegue ler 21 livros de jeito nenhum. E aí eu vi um outro legal que era assim, em vez de você rotular quantos livros você vai ler, eu me proponho a ler livros. Tipo, não importa se você vai ler 38 livros no seu ano ou se você vai ler um livro no seu ano, mas se esse um livro fez a diferença, se fez você ter algum insight ou algum movimento diferente na sua vida, tipo, já tá muito agregador, né? E aí eu comecei o ano falando, não, eu vou ler um livro por mês, e aí tava acabando o mês já, foi tipo semana passada, eu falei, putz, eu nem comecei a ler aquele livro ainda que eu me propus a ler. Mas aí eu pensei, putz, mas eu já peguei tantos outros livros e referências, eu já estudei tanta coisa legal, que eu não vou aceitar que eu não tô estudando porque eu não finalizei um livro, né? Então, é interessante você observar o quanto você fica se cobrando por uma coisa que não faz sentido, assim. E, bom, mas eu ainda tô muito nos meus livros repetidos. Até ontem que eu comentei com vocês que eu tava estudando sobre ansiedade e tal, e aí eu tava meio ansiosa e eu falei, vou pegar esse livro aqui que eu não terminei de ler ainda. E aí eu voltei a ler ele, foi muito gostoso, mas foi no momento certo, sabe? Eu precisava naquele momento ler aquela frase que tava falando de ansiedade, então a gente tem que deixar as coisas fluírem também um pouco, não ficar se cobrando tanto. Lu, comprei a Bíblia dos Cristais e com meu mapa muito em gêmeos, nunca foquei. E amo cristais, estou empolgada para suas lives. Eu tenho a Bíblia do Cristal e eu também nunca li, tipo, inteira. Eu fico, tipo, lendo por cima, assim, eu vou vendo os títulos e as palavras-chave e eu, tipo, nossa, agora tá falando sobre isso, agora sobre isso daqui, aí eu vejo que tem um outro cristal lá na frente, eu já vou pra ele. E não tem problema também, é o nosso jeito, né? Mas você que é geminiana, é muito interessante você escolher uma coisa, pelo menos, pra você se aprofundar, sabe? Porque a gente é muito superficial. Muito, muito, muito. Muito teórico também, nada na prática. Que é o polo oposto do Sagitário, que é tudo na prática e nada no teórico. Como isso, né? O geminiano, ele vai, sei lá, vai começar a namorar, aí ele vai ler sobre relacionamento, ele vai ler padrões de relacionamento. E aí esquece de se relacionar. E aí o sagitariano não, ele tipo, ele não quer saber nada de nada, ele só quer estar ali no momento presente se relacionando e se tem alguma questão a ser conversada sobre o que aconteceu no relacionamento, ele não vai estar nem aí porque ele só quer viver a vida, sabe? Tem o lado positivo e o negativo disso. Então é você encontrar o seu equilíbrio. Então no caso dos Gêmeos e do Sagitário, é encontrar o equilíbrio entre a teoria e a prática, que os geminianos têm que praticar todo esse conhecimento. No caso eu tô praticando, eu tô botando pra fora. E o sagitariano, ele tem que trazer um pouco dessa sabedoria externa e se centrar um pouco e aprender com o eu interno dele. Gente, não sou astróloga, tá? Tô falando só isso porque eu vivencio muito isso. A Lu está em Gêmeos hoje. Ai, que legal, não sabia. E a borboleta azul junto com a gente sempre. Eu adoro quando a Lua tá em Gêmeos, eu me sinto muito bem. A Lua tá em Gêmeos agora, então ela tava em Touro antes. Que hora será que a Lua entrou em Gêmeos? Porque esses dias eu fiquei numa preguiça que, cara, fazia muito tempo que eu não ficava assim querendo dormir o dia inteiro. Minha Lua é em Gêmeos. Olha, uma Lua que eu acho que eu não gostaria de ter é a minha, que eu já tenho, que é em Capricórnio, e Lua em Gêmeos eu acho que ia ser complicado pra mim, sério, porque eu já sou geminiana, eu já sou 30 aqui dentro de mim. Imagina nos sentimentos. Putz, porque meus planetas quase todos são em Gêmeos também. Eu tenho Vênus, Mercúrio, Sol. Já é muita coisa, chega. Mas e aí, gente, em relação a essa questão de não ter tempo de estudar, por que a gente não consegue agregar algo bom pra gente no nosso momento, no dia a dia? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso? Você tem lua em escorpião. Nossa, eu tenho muita gente ao meu redor que tem lua em escorpião.
E eu gosto quando a lua tá em escorpião também. Gente, já que vocês precisam mais desse foco de Sagitário, falta em mim, é isso aí. E é aquilo, é se conhecer, tá vendo? Eu me conheço nesse aspecto geminiana. Eu sei que eu começo a ler o negócio, eu nem termino e eu já quero falar pra qualquer um. Tipo, mãe, eu li um negócio, uma matéria, mas qual que é o final? É engraçado até falar isso, porque a Carol fala que eu não finalizo as coisas. Carol, se você tá vendo, ó, você vai entender por quê. Geralmente eu não finalizo, eu simplesmente paro, assim. Porque eu fico nesse superficial, assim, sabe? Do tipo, é isso aqui, não tem mais o que fazer, o que falar. Mas tem a finalização, né? Mas quando você se conhece, você consegue entender formas e métodos enfim, dicas, sei lá, de você conseguir introduzir um estudo. É que pra mim, no caso, é uma coisa fácil, porque eu amo estudar, sério. Por mim, eu ficaria o dia inteiro na frente do computador, vendo vídeo e lendo de novo, porque é uma coisa que eu gosto muito. Só que eu tenho uma questão de que eu preciso colocar as prioridades, tipo, de tudo antes de fazer o que eu realmente sinto como hobby. E às vezes eu me coloco com muita prioridade e aí eu nunca foco no meu hobby, né? E aí, enfim. Adorei as lives, Lu, obrigada. Gente, queria agradecer do fundo do meu coração todo mundo que participou aqui comigo. Eu confesso que às vezes eu ficava assim, tipo, ai, será que vai ter alguém vendo? Mas não importa isso, porque quem tava aqui escutou o que tinha que escutar, teve um insight que precisou ter. E foi muito agregador pra mim também, foi um aprendizado muito legal de realmente me jogar nisso, de estar aqui e estudando e passando conhecimento pra vocês. Eu gosto muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem também me manda lá na DM ou me chama no WhatsApp. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu sempre faço de tudo pra responder mesmo, porque eu tô aqui pra ajudar a desbloquear e a desconstruir as questões negativas da nossa vida e impulsionar vocês a focarem no autoconhecimento e a conhecerem vocês e perceberem que a vida é bela e a gente consegue manifestar e fazer tudo que a gente quer, porque basta ser sincero e desejar profundo que você consegue tudo que você quer. Então eu agradeço de coração todo mundo que participou. Amanhã, como toda segunda-feira, tem a tiragem energética. Eu não sei se vocês já viram nos stories que eu postei, mas eu vou mudar um pouquinho. Eu vou fazer um teste, né, na tiragem de amanhã. Ela não vai mais ser tiragem energética semanal. Eu vou trazer uma tiragem energética pro seu momento. Então vai ser algo, um conselho para aquele seu momento. Não importa a hora que você veja aquele conselho, ele vai fazer sentido. Mas eu vou falar isso amanhã durante o dia, eu vou postar tudo bonitinho pra vocês entenderem como vai funcionar. Gostaria até do feedback de vocês em relação a isso, a essa mudança. Mas é isso, gente. Acabou essa jornada de indo em busca ao autoconhecimento, mas amanhã começa a outra jornada, que é o desbloqueio as áreas da sua vida. Então, se você não se inscreveu ainda, é só ir lá no meu feed, que o link tá lá pra você se inscrever. E eu tô muito animada pra essa jornada também. A Bianca é minha aluna. Obrigada, Lu, foi muito agregador e vai continuar sendo todos os dias, todo o conhecimento que você passou. Gratidão demais pelas palavras, Bia. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Valeu, então, todo mundo que acompanhou todos esses dias. Foi muito legal pra mim também. E, ó, eu já não finalizando aqui direito. Mas é isso, gente. Eu vou sair aqui. Um bom resto de domingo pra vocês e até a próxima.